TV Cidade Esperança. Sintonizando o podcast, começando agora para você. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da FM Cidade Esperança. Você já pode aproveitar, já se inscrevendo aqui no nosso canal, já ativando o sininho, para que você não possa perder nenhum dos nossos podcasts, do Sintonizando o Podcast. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial. Ela já chegou, a gente já conversou um pouco, mas eu preciso falar para você que eu estou falando dela, Aurenice Lima. Quem é que nunca ouviu essa voz, né? Já esteve em algum culto, congresso, né? Em alguma cruzada, em algum evento, né? Em que a Aurenice Lima já esteve, ou se você ainda não teve essa oportunidade, é muito fácil de você convidá-la para a sua igreja. Hoje já vai ficar o convite aqui para você, já vai ter essa oportunidade. Ela tem mais de 30 anos de ministério. Eu ainda não falei para ela, mas quando eu era adolescente eu vi ela cantar na minha congregação. Cantora, pregadora, com mais de 5 trabalhos gravados. Começou a cantar com 15 anos de idade, casada com o pastor Elton, e desse relacionamento um fruto abençoado, seu filho Nicolas, de 10 anos, ela que é da Assembleia de Deus, com a décima de João Lisboa, Maranhão. Aurenice Lima, seja muito bem-vinda aqui ao Sintonizando o Podcast. Ô, Glória, paz do Senhor Jesus, a satisfação é nossa, viu? Por estar nos presenteando com esse podcast. Aurenice, você tem uma história, né, como eu já bem mencionei aqui, mais de 30 anos, a gente até brincou, ela falou, não faz as contas não, eu falei, não, vou botar aqui mais de 30. Mas assim, é muito bom, acredito, que para você olhar para trás e ver o quanto que Deus já fez, o quanto que Deus realizou, não é verdade? É verdade, é como eu te falei, né? Eu não tenho, assim, problema, assim, com negócio de idade, não, rapaz. Bora falar. Bora. Vou fazer aqui uns 48, embora não pareça, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos conservado para a glória dele, né? Mais de 30 anos de ministério. E Deus tem nos abençoado. Podemos dizer que nem Samuel. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que bênção. Aurenice, então você começou a cantar com 15 anos de idade, né? Atender as agendas. Mas assim, conta um pouco sobre a sua infância. Você nasceu num lar cristão. Como que foi sua criação, seu encontro com Deus? Quando a gente... a minha infância, ela foi uma infância muito difícil, né? Principalmente na questão financeira. Então, a gente sempre tinha que estar regrando, aquela coisa tudo, na questão de roupa, comida, enfim. E aí a gente conheceu Jesus na época, na igreja cristã tradicional. E por uma questão de percurso mesmo da vida, a minha mãe e meu pai saíram da igreja. E a gente foi junto também, passamos um tempo desviado. Voltamos para a casa do Senhor. Aos 13 anos eu me converti. E aí, quando praticamente com 15 anos, eu recebi a minha primeira agenda, né? Agenda. Isso em que cidade vocês cresceram? Em João Lisboa. João Lisboa mesmo, João né? Lisboa mesmo. Certo. Viu? E aí eu sei que, graças a Deus, de lá para cá, Deus tem soprado o nosso nome pela sua infinita misericórdia. Glória a Deus. E hoje estamos aqui trabalhando. Olha, você falando, né? Aos 15 começou a cantar, mas a gente sabe que, assim, a pessoa começar a cantar e até começar a gravar, existe um processo. Verdade. Né? Como que foi esse processo para você? Pois é, quando eu comecei a cantar, eu cantava com a minha irmã, né? Sim. Que era a Áurea e a Aurenice, o nome da dupla. A gente cantou aí em meados de uns 7 anos por aí. Cantamos juntas. E aí teve a oportunidade de gravarmos a primeira gravação com a ajuda do pastor Silvan Santos, né? Que deu esse pontapé, vamos dizer assim. Que é conterrâneo seu também, né? Sim, sim. O pastor Silvan Santos é muito amigo da gente. E foi ele quem investiu na gente, né? Na época, levou a gente para gravar em Goiânia, com muita dificuldade. E aí passamos um tempo cantando, até que um dia ela decidiu parar, e eu pensava que eu ia parar também por conta dessa
interação no púlpito, nós Sim. duas. Vocês cantaram juntas quanto tempo? Eu acredito que a gente cantou assim uns 8 anos. Nossa, muito tempo. Muito tempo Né? Pra depois cantando. ter um rompimento ali. Foi muito sofrido, viu? Porque eu não me via sem ela. Sim. Embora que na hora da ministração era eu quem ministrava. Ela era muito tímida, mas ela me completava, né? E aí teve essa questão e eu continuei atendendo as agendas. Quando eu chegava lá, eu chegava só, cantava, começou a dar Sim. certo. E aí foi na época que eu conheci o meu esposo. E aí foi nesse período que a dupla separou, porque ela decidiu parar. E aí eu continuei, né? Louvando o nome do Senhor. E aí a gente começou a fazer gravações solo. Aí eu peguei o sobrenome dele. É Aurenice Lima dele. Dele, Pastor Elton. Já veio já trazendo o sobrenome, deixar carimbado ali, É. registrado mesmo, de fato. Já fizemos já. Aí, como era Aurenice, a gente só Aurenice Lima para ter a identidade própria. Mas não foi fácil, não, viu? Eu acredito, Lenice. Nessa época, as promessas de Deus, né? A gente nunca deve perder essa chama, né, das promessas, de crer naquilo que Deus tem pra gente. Mas ao longo do tempo o Senhor vai cumprindo algumas coisas, as promessas vão se renovando, né? Vão sendo outras. Para você nessa época, das primeiras gravações, ali da primeira gravação, o que mais você almejava em Deus? O que você pensava? O que as pessoas mesmo falavam para você em relação ao ministério? Como que você via? Olha, eu vou falar aqui um detalhe que, assim, quando eu me converti, teve um pastor que ele era de Goiânia. Eu não sei se ele ainda está em vida. E era o pastor, ele era um padre, né? E ele se converteu, era o ex-padre Moraes. Então, quando ele chegava na região, a casa lotava, porque, nossa, um padre se converteu. Sim. E aí ele chegou lá pregando, e como eu falei, eu passei praticamente 2 anos, irmão, vestida numa roupa de candidato, que era uma blusa que eu tinha, Sim. e uma saia vermelha. Era a única roupa que eu tinha para ir para a igreja. E aí eu sei que eu passei esse período me congregando assim, até ganhar outras roupinhas de algumas irmãzinhas lá da igreja mesmo. E eu sentada lá atrás, com o cabelo lá longe, porque minha mãe não tinha condição de comprar produto. No máximo azeite de mamona. Uma babosa. E quando ela mandava cortar meu cabelo do tamanho do teu. Então, quando eu fui para a Assembleia naquela época, eu não podia cortar cabelo. E para mim era respirar. Eu digo, agora só não pode cortar meu cabelo, porque é pecado. E aí eu me lembro que eu estava sentadinha assim, e ele virou para mim. Ele disse, menina, fica de pé. E eu fiquei assim, ele disse, você. Aí eu fiquei de pé. Ele disse, olha, o Senhor Deus vai te levantar para as nações. E vai ter tempo que você não tem que deixar 2 malas preparadas, porque você não chegando de uma agenda para outra. Que benção. Aí eu pensei, porque eu não conhecia o vocabulário assembleiano, né? Uhum. Vamos dizer assim. Ele dizendo que eu ia ser um vaso na mão do Senhor. E eu ficava, meu Deus. E eu ficava preocupada, porque na minha casa nem guarda-roupa nós não tínhamos. Digo, mala. Você ficou com aquilo, com a mala, né? Mala é cor de gente chique. Eu não tenho condição de comprar uma mala. E aí eu sei que eu guardei essa palavra, chamei uma irmã que tinha mais experiência, que eu perguntei para ela, irmã, o que é ser um vaso na mão do Senhor? E ela foi dizer, Aurenice, ser vaso na mão do Senhor é orar, é jejuar, é renunciar a muita coisa. E eu fui aprendendo o que era jejuar, orar. Passei 2 anos da minha vida que eu orava 9 a 11 horas por dia. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro do meu quarto, quando eu não sabia nem o que era batismo no Espírito Santo. E aí a gente teve essa situação e a gente começou pelo interior ali, Bom Lugar, Centro do Galo, Capemba d'Água. E a gente ia, os pastores tinham coragem de me levar na situação, porque eu não tinha roupa boa nem nada. E aí na época a gente começou a cantar, como eu falei, Aurenice. E minha mãe, do jeito dela, tentava investir na gente questão de roupinha. E Deus vem sempre
tratando ou lembrando essas promessas Sim. na vida da gente, né? Mas hoje eu tenho ciência que até hoje eu vivo numa base que é essa palavra, questão de renúncia, e sempre me guardando no Senhor, e coloquei no meu coração que eu quero e apenas que eu seja útil, que Deus Amém. possa me usar, entendeu? Até hoje eu não tenho assim, essa ideia de artista. Sim. Eu só quero ir aonde Deus possa me usar como instrumento, né? Porque baseado nessa palavra. Então, quando a gente começou a viajar, que eu atendi a agenda com a Áurea, viajamos uns 8 anos, como eu te falei. Quando a dupla separou, que doeu, foi muito difícil, a gente comecei a me virar nos 30, né? Sim. E, rapaz, e aí Deus foi trabalhando de uma tal maneira que hoje a gente está mais ministrando a palavra do que cantando. Exatamente, né? Porque muitas pessoas traz a referência de você como cantora e ultimamente eu tenho percebido isso, né? Como pregadora também. Exatamente. Aí o pessoal, e os álbuns, irmão? Não vai gravar mais? Eu digo, olha, eu me esqueci que eu era cantora. Porque a gente está ministrando mais. Glória a Deus. Né? Então eu louvo a Deus, porque o Senhor nos elevou a um patamar maior. E eu glorifico a Deus pela estrutura que o Senhor tem nos dado. Espiritualmente, mentalmente, fisicamente. E eu creio que a gente vai continuar debaixo da promessa do Senhor. Glória a Deus. Aurenice, qual a primeira canção assim que você, depois que gravou, que mais as pessoas começaram a cantar, que você já começou a ver um movimento da igreja mesmo, abraçar, né? Aquela canção, aquele hino? Rapaz, a música que nós começamos a trabalhar foi o Jesus Me Conhece. Você pode cantar um trechinho pra gente? Jesus me conhece. Ele diz assim: Jesus me conhece, o nome, sobrenome e o teu pensar, como te chamar. Ele nos conhece, nossas dores de sabores e um preço a pagar, da vitória que nos dá. Faz cair muralhas, e quando o homem pensa que a própria força vai valer. Então, assim, na época, inclusive aqui na Rádio Cidade Esperança, né, o nosso irmão Demeval, ele investiu muito essa música e estourou, né? Que pegou a minha identidade própria. Porque a gente até então cantava, era Raíssa Ravel, era Daniel e Samuel. E aí, depois dessa gravação, a gente começou a pegar a nossa referência mesmo. Sim, sim. Né? Isso é muito importante, né? Para os cantores cantarem as próprias canções que gravam, né? Eu já vi até alguns cantores, né, comentando em conversas, né, de bastidores, falando assim, olha, tem cantores que gravam, mas quando vai para uma agenda não atende as suas canções, né? Acabam cantando canções de outros cantores. Não que não possam, mas pelo menos mesclar ou enfim, qual o sentido de gravar se não cantar, não é isso? Mas é verdade. Mas você sempre cantou as suas canções, né? Sempre tá ali. Isso eu acredito que seja muito importante. O que você poderia falar sobre isso? É muito bom, porque assim, quando você termina cantando as músicas de outros cantores, você perde a sua identidade. Sabia? Por exemplo, quem vai cantar, gente, não é uma crítica, é só uma ideia minha. Porque Sim. eu também canto hino dos outros na minha igreja. É o que deu certo para você no seu ministério. Mas lá fora, eu priorizo os meus hinos. Sim. Né? Mas assim, se você tem sua gravação, tem uma roupagem que colocaram numa música na sua voz, honre o que você faz. Perfeito. Né? Porque se você não canta, então os outros também não vão cantar. Exatamente. E muitas vezes, quem lhe convida quer ouvir a canção que você gravou. Exatamente. Às vezes a pessoa não vai dizer diretamente, né? Mas se ela lhe chamou é porque ela conhece o seu trabalho, conhece a forma como Deus lhe usa. Exatamente. Por quê? Porque você já tem a sua identidade.
Então é muito bom quando alguém fala assim, a cantora fulana tal, que parece com a cantora ciclana. Sim. Quer dizer, então tá dizendo assim, você não tem a sua identidade. Perfeito. Então cria a sua identidade. Vai fazer uma regravação, claro que vão colocar outra roupagem. Sim. Então, quando você for cantar, cante sua música que você gravou, mesmo que seja composição ou uma regravação, mas valorize o seu material. Exatamente. Né? Eu me lembro que na época o pastor Silvan Santos, quando a gente começou a gravar a Áurea Aurenice, ele sempre falava isso pra gente, né? Vocês valorizam o material de vocês, vocês sempre valorizam. Embora na cabeça da gente, o que valia eram as músicas das outras pessoas. Então, quando você pega as suas próprias músicas e canta, você está investindo no seu ministério, porque as pessoas, vai ter alguém que vai se identificar com você, né? Verdade. Então, quando você canta só a música dos outros, você vai terminar o tempo todo só ajudando os outros e você vai ficar esquecido. Então é isso aí, é valorizar o que a gente está produzindo. Olha, então né? fica o conselho aí para você que está nos ouvindo, né? Cante mesmo suas canções, você que gravou, por mais que seja cover, mas dê a interpretação mesmo, que é da sua voz, sua identidade. É muito importante falar sobre isso. Ver o primeiro CD, depois o segundo, a época do CD, né? Hoje os streams, né? Plataformas digitais. Tá ficando a coisa, tá ficando assim. Já nós vamos falar sobre isso, sobre essa mudança, né? De como que você enxerga, né? Essa mudança que tá até mais digital mesmo. Mas aí começou a louvar, cantar, atendendo agendas no Brasil inteiro. Além disso, você viajou muito. Muito, já atendeu bastante. Qual um conselho que você poderia deixar para quem hoje pode ser uma Aurenice? De quando você tinha 15 anos, né, que você olha aquela menina, né, temos muitos jovens aí inspirados por Deus. O que você aprendeu nesses 30 anos? Olha, o que eu posso dizer é que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu vou dizer aqui uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Assim, porque eu me considero uma pessoa que eu seria improvável, vamos dizer assim, né? Porque na minha infância eu sempre senti muita dor de cabeça e dificuldade de aprendizado. E aí um dia a minha mãe me levou num médico e fez ali uns exames, né? E o médico me diagnosticou com algo chamado de retardamento cefálico. Então ele chega para minha mãe e diz assim: não espere que a sua filha se forme, não espere que ela, entendeu? Desenvolva. Porque ela só vai perder para uma pessoa com síndrome de Down. E aquilo ali foi muito impactante para mim. E aí quando eu cheguei de casa com aqueles exames, eu era nova convertida. E aí eu entrei dentro do quarto e falei: Jesus dos crentes, se o Senhor tem poder de mudar a história de alguém, então muda a minha. Eu quero ser propriedade exclusiva tua. Glória a Deus. E aí, nesse tempo, foi bem no período que eu recebi a profecia desse pastor. E aí eu sei que eu fui guardando essa palavra no meu coração. E o que eu quero dizer é que hoje, a Aurenice Lima, hoje pega os mesmos púlpitos desses cantores e pregadores de renome. Sim. Por exemplo, às vezes algumas cantoras cantora e eu prego, ou às vezes tem pregadores e um dia eu prego e eles pregam, pregadores de renome. Sim. Hoje o Senhor nos elevou e eu glorifico a Deus e tenho a humildade de reconhecer. Eu nunca cheguei assim no meu coração com aquele espírito de soberba. Tipo assim, eu tô aqui porque eu sei, porque eu tenho. Não, eu não tenho. Não vou dizer que eu tenho porque eu não tenho. Mas eu glorifico a Deus, porque assim, o meu ministério, a minha vida inteira, foi regrada no jejum, na oração e na renúncia. E hoje a minha prioridade é muito mais salvação, a minha convicção de salvação. Eu sempre digo, pensa
está vendo uma mulher que tem certeza de salvação. Amém. Eu tenho certeza da minha salvação. Porque eu sei que tudo isso aqui é passageiro. Sabe? Às vezes eu fico preocupada com a massa que às vezes fica deslumbrada com as coisas desse mundo. E aí vai vivendo uma vida e começa a se corromper. E o pior, vai trazendo para o nosso meio, porque Deus habita no meio dos louvores. Isso aqui é fato. Você botar uma pessoa do secular para cantar um hino, o povo vai sentir a presença do Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Ele pode estar com a vida toda bagunçada, mas se ele louvar a Deus com o coração, Deus habita no meio dos louvores, mas não nele. Não no levita. Você entende isso? Entendo perfeitamente. Então tem gente que se corrompe. E aí fala assim, não, mas se fulano cantou, caiu aquele poder. Então eu posso levar a vida de qualquer forma. Exatamente. Né? E aí batem muito nessa tecla. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é isso aqui que vai me levar para o inferno. Só que a gente, como levita, adoradores do Senhor, pregoeiros da palavra, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente se torna uma arma poderosa, ou para desequilibrar a espiritualidade de pessoas, ou para levar uma massa para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. Então, nós temos que viver dentro daquilo que nós fomos ensinados e, acima de tudo, o que entendemos pela palavra. Você só é um vaso do Senhor até onde Deus quiser e Ele deixar. E que hoje, quando você se torna essa ferramenta, sim, você pode se tornar uma pessoa muito perigosa no sentido de conservar pessoas na presença do Senhor ou desviar elas. Por essa questão de muitas vezes alguém está cantando, pregando, eita, mas cai o poder. Mas a pessoa em si não está com a conduta no Senhor. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós não somos daqui, mas temos poder de influência. E que tem pessoas que elas olham para você e ela vai querer fazer tudo que você faz. Então, guarda, se renuncia às coisas do mundo, porque quando Jesus soar a trombeta, meu irmão, essas coisas que vai ficar tudo para trás. Né? É verdade. É aproveitar a oportunidade para ganharmos alma. Fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Fora de tempo. Ó, eu tô com o meu canal lá, Aurenice Lima, no Instagram, né? Eu não sou assim uma pessoa que eu invisto muito na mídia. Sim. Não sou. O pessoal que tá botando assim, Aurenice, aí eu comecei a mexer mais no Instagram. Mas assim, hoje tem pessoas, uma irmã mesmo estava contando um testemunho lá, e uma irmã falou para mim, mandou uma mensagem para mim, ela disse, irmão, meu filho estava possesso em cima da cama. E eu disse, rapaz, eu ouvindo o testemunho dessa irmã, eu toda arrepiada, deixa eu ver o que vai dar esse negócio aqui. Ela botou o celular e botou no volume. E ela disse, irmã, meu filho, depois de meses, dormiu e no outro disse, mãe, eu quero voltar para a casa do Senhor. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é esse poder de Deus na vida da gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o potencial que Deus deu, essa arma, que hoje é a mídia, entendeu? E que você tem esse poder tanto de oprimir pessoas, sim, no sentido de que pessoas se espelham na sua vida, e essas pessoas vão querer ser crente como você, entendeu? Sim. A pessoa ela vai querer seguir aquele padrão. Uma vez teve uma moça na minha igreja, lá em João Lisboa, que ela até negócio de política, essas coisas, e ela se converteu. E aí ela disse assim para mim, Aurenice, eu quero saber de você como é que é estilo de roupa sua, que eu sempre vejo você no estilo de roupa. Quantas horas de oração, quantos tempos de jejum? E eu fui falando para ela. E hoje é a regra de vida dela. Você entende? Porque nós somos espelho. E hoje Deus colocou essa autonomia, que nós temos poder de influenciar as pessoas tanto para o bem e tanto para o mal. Nós não somos só cantores e pregadores. Nós somos espelho do Espírito Santo aqui na face da terra. Glória a Deus. E que bênção é saber que você tem inspirado outras pessoas a ter uma vida fora do altar também.
né? Não somente o Verdade. cantar, uma técnica, algo nesse sentido, ou um louvor que tem um arranjo, né, que venha tocar, impactar, mas de fato ter uma vida mesmo, e isso é muito, muito importante para todos os cristãos, mas principalmente para quem tem um ministério que tem um alcance maior, né, de Verdade. pessoas e pessoas ali lhe observando. Aurenice, tem algum testemunho impactante nesses anos inteiro que você gostaria de cantar? Um que não fosse pessoal, mas é alguém que ouviu um louvor, ou que você chegou numa cidade, ou um conjunto. Ou alguma história assim que você lembrou, olha, a primeira vez que eu vi um conjunto de irmãs cantando uma canção minha. Porque eu acredito que seja uma realização também de uma promessa, né? Você Com tem algo nesse certeza. sentido assim para contar pra gente? Graças a Deus, assim, por onde a gente anda, o pessoal coloca, né, a gente para solar os hinos da gente com os Sim. corais, né? Mas, assim, tenho visto muito testemunho também através dos nossos louvores. Uma certa feita, nós estávamos ministrando bem aqui, Bom Jesus da Sé. Vou botar assim pertinho qualquer coisa, vocês podem verificar com o Perfeito. pastor Carlos. Pastor Carlinhos. E nós estávamos louvando o nome do Senhor. De repente, o Senhor permitiu que eu abraçasse uma irmã. E eu estava cantando um hino de milagre. Que ele diz assim: tem milagre, está descendo a unção, é milagre. E aí eu sei que eu abracei uma irmã. E Deus falou para ela: eu estou curando alguém lá na tua casa. Glória a Agora. Deus. E eu disse: bora conferir o horário agora. Aí aqueles relógios lá da parede, era 8h43. Aí fui embora. Fui embora, no outro dia o pastor Carlinhos ligou para mim. Maurenice, Pai do Senhor, minha filha. Eu disse: Pai do Senhor, pastor. E você lembra daquela irmã que você estava louvando o nome do Senhor e você disse que Deus estava visitando alguém da casa dela? Eu disse: lembro. Ela disse: pois a filha dela estava com câncer terminal no intestino e os médicos não davam mais nem 3 meses de vida para ela. E aí você falou: confere o horário que Deus está visitando agora. E eu estava cantando de milagre, né? Sim. E ele pegou e postou a foto. Foi um choque para mim, porque eu não tô acostumado a ver coisa assim. Sim. A mãe dela, a menina, lá na hora que foi ministrada, a menina dela botou o câncer para fora. Olha só. Aí quando ela chegou lá, ela disse: mãe, eu vomitei um negócio aqui. E tirou a foto. E aí ela mandou essa foto pro pastor Carlinhos, que o pastor Carlinhos mandou para mim. E ele disse: a menina tá curada de câncer. Glória a Né? Deus. Então, assim, tem muita coisa que Deus faz em meio aos louvores que a gente nem imagina a dimensão, a né? dimensão. E hoje está lá a menina forte, firme Glória a Deus. e gorda lá. Que bênção, glória a Deus. E isso significa o quanto que Deus age através das nossas vidas. Verdade. E o quanto que a gente pode alcançar outras vidas e realmente ser um instrumento de Deus. Falando agora mais da parte tecnológica, né, de uns anos para cá, a gente sabe que a música mudou, né, a forma de se consumir música. Né? Verdade. Primeiro o LP lá atrás, depois veio o CD, fita, e agora os streams, né, as canções, agora mais ali nas plataformas de vídeo também. Como que você enfrentou isso? Como você enxerga hoje a música? Hoje em dia, na atualidade, rapaz, eu acho que melhorou, foi muito, Foi muito, né? Porque assim, para você gravar hoje em dia, facilitou demais, né? Como a gente estava comentando ali fora. Isso é verdade, na né? produção. Na produção. Hoje o meu maestro é o Berg, né? Que de Imperatriz. E aí, o que acontece? Você pode fazer toda uma base fora. Eu quero gravar com fulano, lá do Rio, de São Paulo. E aí ele faz toda essa parte burocrática e você só chega aqui e põe a voz, né? Aí você gravou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, foi gravado, né? Foi gravado, todo o material foi feito lá. Então, assim, facilitou demais, né? Questão de qualidade também facilitou demais. E sem contar que isso aí, tipo, antigamente você gravava um CD de 10, 12 faixas. Né? Hoje você já tem essa facilidade para gravar uma música, 2 músicas. Como agora mesmo a gente vai fazer 2 trabalhos, né?
E a gente vai estar também praticamente 4 hinos, porque a gente vai regravar o Jesus Me Conhece. Sim. E há uma unção do Wilton Barbosa também. Bênção demais. Que se o Wilton estiver por aí... Tive o privilégio de congregar com ele na congregação Ebenezer. Pois é, se ele estiver por aí, você traga o podcast, que o rapaz é seguro. É bênção demais. Bênção. E aí ele nos concedeu esse hino, uma unção, e a gente vai regravar ela, só que piano, né? Uma coisa bem acústica. E já aí a gente vai gravar mais 2 músicas também e ver essa questão do clipe também, né? Então é isso aí, facilitou bastante pra gente. E tanto na questão da expansão, de divulgação, quanto também na questão da qualidade, né? No meu ponto de vista, melhorou demais. Era um processo um pouco mais lento, né? Até a pessoa chegar a um CD, até ali. Hoje não, você jogou na rede, a pessoa já pode compartilhar mesmo. Só para te ter uma ideia, eu gravei o filme. Foi o filme lá em São Paulo. A gente fez com o Melk, né? E aí foi assim, um tempo muito longo, porque a gente passou praticamente 1 ano para receber o trabalho, né? Sim. Porque devido à correria, hoje não, você já agenda, a gente quer o cantor fulano, aí o maestro já marca com os músicos, já. Então, quer dizer assim, pelo menos 2, 3 meses você já está com o CD, né? Ou com a gravação em mão. Então, facilitou demais, meu filho. Tanto qualidade quanto a precisão. Perfeito. Ficou bom demais. Olha, eu quero saber um pouco mais, né? Mas já vamos para um rápido intervalo, saber mais sobre os bastidores, canções, composições, né? Como que cada canção foi escrita, como que você recebeu algumas. Quero saber histórias. Assim, vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta. 2 de maio de 2001, a concretização de um sonho, entra no ar a Rádio Cidade Esperança 105,1 FM. Uma emissora 100% evangélica, sob a direção da Assembleia de Deus em Imperatriz. Objetivo: apoiar o crescimento da obra de Deus. Em pouco tempo, a audiência foi crescendo rápido e indiscutivelmente se tornou a maior audiência registrada na cidade na época. Mas além do sucesso dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, começou também assim, fazendo história, realizando grandes shows no aniversário, no estádio. E com a caravana Cidade Esperança, a equipe empreendeu visitas em cidades vizinhas, fazendo cruzadas evangelísticas. Mas não parou por aí. A Assembleia de Deus de Imperatriz, através da Rádio Cidade Esperança, entrou no calendário da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que é realizada todos os anos no Parque de Exposições de Imperatriz. Consagrando um dia especial, a Noite Evangélica, chamada de Esperança na Expoimp. Considerado até hoje um dos maiores eventos realizados no período da Feira Agropecuária, com recorde de público. E aquela que começou apenas como uma rádio em arrendamento, 4 anos depois, em 2005, tornou-se, pela graça de Deus, uma rádio própria. Isso mesmo, a primeira rádio de Imperatriz, Rádio Imperatriz 570 AM. Com a resposta de oração, passou a ser propriedade da Assembleia de Deus, uma conquista para o povo de Deus. E mesmo com tantas dificuldades, a Rádio Imperatriz, agora Cidade Esperança, chegava a lugares longínquos. Até mesmo em aldeias, onde várias pessoas testemunhavam a aceitação de Jesus através da rádio, que mesmo diante de tantos obstáculos, continuou levando uma palavra de fé, amor e esperança. Por isso, agradecemos a cada membro e aos pastores desta igreja, bem como a todos os ouvintes e patrocinadores que durante esse tempo estiveram orando, contribuindo financeiramente ou patrocinando os programas. Vocês são os responsáveis pelo sucesso dessa rádio. Uma rádio que leva alegria, entretenimento, informação, música de qualidade, pois chegamos aos mais diversos lugares através do rádio e em todo o mundo pela internet. Comunicando o amor e a bondade de Deus. E a meta é continuar crescendo, alcançando mais vidas com as boas novas do Evangelho de Cristo. FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus. Muito obrigado.
Rádio Cidade Esperança, o maior sucesso aí. Esse ano, para você ter uma ideia, a Rádio Cidade Esperança completa 25 anos. E já deixando aqui para vocês, nós vamos estar fazendo a nossa festa Bodas de Prata. Vamos comemorar. E claro, para falar dessa história, estamos aqui também com a Aurenice Lima, que tem uma história com a Rádio Cidade Esperança. Não é verdade, Aurenice? Verdade, irmão Wanderson, pois é. A gente começou aqui junto com esse povo lindo aqui da Rádio Cidade Esperança, né? Porque quando a gente gravou, foi na época do Demeval, qual é aquele branquinho lá? É o Elias? Ou é pastor Elian Cunha. Rapaz, esse abraçou. E o interessante foi porque na época, quando a gente foi para São Paulo, o compositor José Carlos, sim, que é o compositor do Jesus Me Conhece, na época, quando ele passou essa música pra gente, aí meu esposo disse assim, bem, essa música não é teu estilo. Tem muitas histórias assim, né? Conta pra gente. Aí ele disse, bem, não é teu estilo. Não vai, eu digo, eu vou fazer essa música, tu quer que eu faça ela chorando ou rindo? E aí, quando a gente chegou aqui, o Demerval, né? Ele pegou o pastor Elian Cunha. Eles pegaram esse hino e eles já começaram a jogar e perguntaram assim, quem é que tá cantando aqui? Menino, o povo chutava qualquer um, menos a Aurenice Lima. Aurenice. É porque logo eu cantava de dupla, então o povo nem imaginava que a Aurenice Lima estava fazendo um lançamento. Isso era que ano, Aurenice? 2001, né? Olha 2001. Só, 25 anos. 25 anos. O início da rádio mesmo, bem, ali também, sim. ali. E aí eu sei, menino, que estourou esse negócio quando... Aí sempre tinha esses eventos da Cidade Esperança, sim, que eles sempre levavam a gente, né? As caravanas. As caravanas. Então, quando a gente chegava lá, o povo já queria a Aurenice Lima, né? Lima. Que era a outra versão, que antigamente era a Aurenice, agora era a Aurenice Lima. E o povo abraçou o CD, Glória né? a Deus. Foi uma bênção na época, estourou aí na Glória região. A Deus. E a gente estava falando agora há pouco sobre questão de vendas, né? Que você vendeu muito aqui na nossa região e quando viajava também. Questão de a irmã Miriam, né, ali da Doce Maná, livrarias ela aqui. Comprava assim, de monte, assim, era. Que as pessoas pediam mesmo, né? Pediam mesmo. Aí tem até uma irmã, ela é de Santa Inês, né? Na época, ela comprou todos os CDs. Até hoje, ela tem todas as gravações. E na época, meu celular, que tava as minhas músicas, o menino deu pane e apagou tudo. Sim. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou cantar meus hinos sem ter meus playback? E aí eu viajei para Santa Inês, atendi uma agenda lá, fui para pregar. Soltei uma palhinha de manhã de um outro cantor, tava sem playback. E aí ela disse, Aurenice, eu sou sua fã. Eu digo, só digo se tu é minha fã, se tu tiver pelo menos um CD. Eu tenho todos. Eu tenho todos. Qual é que a senhora quer? Ela disse, irmã, eu gosto tanto da senhora que até minhas coxas aqui de cama, toalha, tudo bordado com seu nome. Eu não vou ter seus CDs. E ela foi minha salvação, viu? Glória até a Deus. Hoje. Que bênção. Playback ela manda. Porque caiu na graça do povo, né? Na época, assim, foi uma bênção. Glória a Deus. Aurenice. E assim, outros cantores, inclusive veio aqui, nós recebemos aqui no nosso podcast a Luana Campos, que mencionou você, que você, né, o ajudou também, a incentivou. E assim, você tem marcado muitas vidas, né, muitas pessoas. Mas fala um pouco mais sobre a questão, o primeiro foi o CD. Vamos falar na sequência, para que as pessoas possam ir historicamente? Certo. Quando eu gravei com a Áurea, era o Agora Sou Vencedor. Sim. Aí veio Jesus Me Conhece. Perfeito. Aí veio O Criador. O primeiro vocês gravaram em Goiânia, que você falou. Em Goiânia. O segundo foi gravado aonde? Já foi em São Paulo. Já em São Paulo. Já em São Paulo. Aí veio Profetizando Bênção. Tanto O Criador, Jesus Me Conhece e o Profetizando. Foram tudo em São Paulo, né? São Paulo. Depois foi que a gente fez o de seu Joelhos. Primeiro solo foi qual? Jesus Me Conhece. Jesus Me Conhece. Aí veio De Joelhos e agora esse outro, o Jesus Chegou, né? Sim. Que a gente fez. E aí, já esse outro a gente já fez nesse sistema que a gente tá falando, né? Mandou fazer toda essa parte de roupagem lá. Perfeito. E só botou a voz aqui com o nosso maestro Berg. As composições sempre suas? Algumas minhas,
alguns conhecem a gente ou tá conhecendo e já manda música, né? Perfeito. O pessoal manda muita música, assim, quando sabe que a gente vai gravar. Ou não, já... Ô, irmã, escuta aí, vê aí Escuta se aí, você vê aí. dá pra encaixar, porque, graças a Deus, a gente tem caído na graça dos outros. E não tem tanta dificuldade pra questão de composição, né? Eu componho, mas, assim, eu não sei que negócio é esse. A gente compõe e não... Tem algumas músicas que eu consegui puxar, né, da minha autoria, Sim. mas outras não. Mas a gente compõe também e termina encaixando. Mas essa questão de composição não é assim uma dificuldade, porque o pessoal sempre manda música pra gente, né? Tem muita gente talentosa, né? Na nossa Muita. região e no Brasil inteiro, né? Muita. Acredito que por onde você passa, as pessoas vão mandando também. E eu queria saber também, além da Rádio Cidade Esperança, né, que fez parte da sua vida, você viajando o Brasil inteiro, mas como é a Aurenice mãe, a Aurenice, né, fora ali da igreja, que as pessoas conhecem? Olha, a Aurenice Lima, mãe, eu ainda sou aquela mãe raiz. Eu não sou assim aquela mãe assim, muito sim pra tudo não, sabe? Sim. Procuro criar meu filho assim na mesma rédea que eu fui criada, vamos dizer assim, sempre zelando a questão do caráter, principalmente o zelo e amor ao Senhor, né? A obra do Senhor. Meu menino canta, né? Tem 10 anos, canta. E o meu filho... Já pensou em gravar com ele? Ou você já tem algo assim, pelo menos uma participação? Rapaz, até uma ideia agora, viu, irmão? Olha, né? Olha só. Lembre-se desse dia, viu? A ideia foi minha. Ele canta muito, cara. Ele canta muito. Eu acredito. E um detalhe, o Nicolas é filho do coração. O meu filho é filho do coração. Deus me deu. Passei 16 anos aí querendo engravidar, não consegui. Sim. E aí Deus usou uma pessoa e disse, não, o filho que eu vou te dar não é do ventre, é do coração. Do coração. E aí Deus encaminhou e deu tudo certo, né? Hoje o Nicolas tem 10 anos, tem 10 aninhos, muito inteligente o menino. Glória a Deus. Na hora dessa tá na escola. Então é assim. E como esposa, eita, meu Deus, eu vou deixar esse negócio pro senhor uma hora vir fazer entrevista com o pastor Elton. Mas eu vou lhe dizer assim, talvez não como esposa, mas vou falar assim um lado dele, né? Sim. Eu não sou muito de fazer propaganda do meu esposo. Geralmente eu falo mal, porque... E nem é bom, viu? É, porque a gente vai ficar falando assim, aí tem as bisoiudas. Você tem quantos anos de casado? Eu vou fazer 26 anos 26 de casada. Tudo ali muito junto, né? O início das gravações, né? Que bênção. O Elton, ele veio como suporte para mim, né? Ele veio como suporte para mim. Ele tomou a frente das coisas e, tipo, até hoje, né? Questão de agenda. Sim. A maioria ele que fecha. Hoje são poucas pessoas que têm acesso ao meu número, mas geralmente é ele que fecha. Mas é o meu suporte. Meu marido é um homem de Deus. Que benção. Eu vou fazer que nem a mulher lá a Sinamita, né? Falando no marido dela, ele era homem de Deus. Tu sabe que ele era homem de Deus. Meu marido é um homem de Deus. E eu quero resumir a questão de elogio quanto à pessoa dele. A isso não gosto de tapa. Certo. E olha, tem pessoas, além do seu filho, além do pastor Elton, que é seu esposo, mas tem pessoas que querem falar, deixar uma homenagem aqui para você, né, falar ao seu coração. Esse é um momento da nossa entrevista aqui que eu quero que você abra ainda mais o seu coração, porque assim, às vezes a gente se doa tanto, né, por outras pessoas, um coração aberto, mas essas pessoas vão falar agora o seu coração. Vamos ver. A paz do Senhor Jesus a todos. Com grande alegria que gravo esse vídeo rapidinho para falar sobre a cantora e pregadora Aurenice Lima, que acima de tudo é minha irmã. Em Romanos capítulo 13, a palavra de Deus diz que temos que dar a cada um aquilo que lhe é devido, a quem tem honra. Minha irmã, ela foi chamada e foi escolhida para a obra do Senhor. É uma pessoa que tem intimidade com Deus, vive aquilo que prega, acredita naquilo que prega e tem levado a palavra de Deus
Brasil afora, conquistando almas para o reino de Deus. A pessoa que admiro, a pessoa que amo, e a pessoa a quem peço a Deus que continue usando nas suas mãos. Olá, Pai do Senhor Jesus. Estou passando aqui para parabenizar minha esposa, a missionária Aurenice Lima, pelo trabalho que tem prestado na seara do Senhor por muitos anos, né? São aí quase 30 anos de ministério. Deus tem levantado ela para levar a palavra às nações e eu, como esposo, fico muito feliz com o que Deus tem feito no ministério dela. Que Deus continue te abençoando, meu amor. Que Deus continue te dando graça, sabedoria para continuar levando a palavra do Senhor aos 4 cantos deste mundo. Deus te abençoe. Eu e o Nicolas te amamos. Glória a Deus, a paz do Senhor. Passando aqui a Aurenice para dizer da minha felicidade e a honra que Deus me deu de ser tua irmã. Tu sabe disso, eu já te falei isso, né? Assim, você é o dízimo da família. E Deus seja louvado pelo teu ministério e que sempre sobre a tua vida esteja a graça e a unção do Senhor. A gente que te acompanha, que sempre está aqui contigo, vê o tamanho do teu amor pela obra de Deus, pelas almas, né? E a gente sabe que verdadeiramente o Senhor é contigo, tá? Um abraço, fica com Deus e sucesso, minha irmã, sempre, tá bom? Do fundo do meu coração, Deus te abençoe. Bom dia, na paz do Senhor. Aurenice, passando aqui para dizer que você, para mim... Bom dia, na paz do Senhor. Aurenice, passando aqui para dizer que você, para mim, é um exemplo de mulher de Deus. Sempre quando eu cito ou vou dar exemplo de alguém de fé, cito o seu nome. Não tenho nem palavras para expressar gratidão ao meu Deus por ser sua irmã. Você é uma bênção por onde tem passado e creio que continuará sendo, né, essa bênção que o Senhor escolheu para levar a palavra através do louvor e da pregação. É passando só para dizer que te amo. Eita, irmão. Eita. Foi forte. E aí, Aurenice, quais foram as pessoas que falaram aí? O Arildo, né? Que é o meu irmão mais novo. Aí tem a Aureni, que é a mais velha. E tem a Áurea, que é a do meio, que foi meu suporte. Deixa eu falar aqui, família, né? A minha família, minha base. Em 2012, a gente passou uma experiência muito forte dentro da minha casa, que foi exatamente esse hino, Jesus Chegou. Ele veio assim num tempo bem preciso. Que a minha mãe, em 2012, ela foi acometida de um caroço na garganta. E esse caroço ele cresceu tanto para dentro como para fora. Aqui em Imperatriz, o médico olhou para ela e disse: Dona Maria, eu não sei como é que a senhora está respirando, porque o seu fôlego está passando por tipo um buraquinho do tamanho de um fundo de agulha. Como a minha mãe tinha asma, a gente não, tipo assim, não se espantou pela falta de ar dela, né? Só que aí o médico disse: você vai fazer uma cirurgia e tem que ser rápido. Ele já encaminhou ela para Teresina. Final de semana, minha mãe foi para Teresina, lá o médico já encaminhou ela para a cirurgia. Lá ele faz a cirurgia e tira o caroço, dizendo que era um câncer. Fez a biópsia, graças a Deus não deu. Mas fizeram uma faxina na garganta dela, né? E aí, quando fizeram isso, cortaram as cordas vocais dela, as amígdalas e tudo. E aí ela voltou para cá, para João Lisboa, sem fala, respirando através de aparelho, comida só no liquidificador. Tinha hora que ela tossia e não voltava mais. E era aquele sofrimento. E eu pregando, vendo muitas curas, pessoas vomitando, câncer, ossos desentortando. E eu o tempo todo dizia: Deus, eu sei que o Senhor é o meu Deus, está no controle de tudo. Tinha dia que meu irmão me ligava e dizia: nega, a mãe vai morrer aqui, porque drenaram tanto o pulmão dela por aquela cândula, que um pulmão dela é furado e o outro hoje não funciona nem 40%. Só para te ter uma ideia. E aí eu sei que na época
ela já estava com 11 meses e alguns dias. E eu vim pregar em uma congregação aqui em Imperatriz. Quando eu fui entrar para dentro do carro, eu falei para Deus assim, eu disse, Deus, se o Senhor quiser curar minha mãe, eu te adoro. Se o Senhor não quiser curar, tá tudo bem. Só que nós estávamos orando para pelo menos tirar a cândula, porque como a cirurgia foi muito radical, ficou uma coisa bastante... E aí eu fui pregar. Quando eu terminei de pregar, veio uma moça, que eu definitivamente posso dizer que eu não vi aquela moça no culto. Mas ela não veio marchando, não veio falando mistério. Ela veio, chegou até mim e disse assim, Aurenice, tu me adora? Olha o que eu disse, se o Senhor quiser curar minha mãe, eu te adoro. Se o Senhor não quiser curar, tá tudo bem, eu vou te adorar do mesmo jeito. E ela veio dizendo assim, Aurenice, você me adora? E eu disse, Senhor, tu sabes que eu te adoro. Ela falou assim, ela disse, então não come, não beba, até a segunda ordem. E dali eu não bebi mais nem a água do púlpito. De lá o pastor levou nós para jantarmos, meu bem jantou, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Sim. E eu fiquei em consagração. De 3 em 3 horas eu estava na presença do Senhor com louvores, com salmos, não bebi, não comi. E já estava indo para 30 horas, sem pão e sem água. Eu estava indo atender uma agenda em São Bento, minha irmã mais velha ligou para mim e disse, minha filha vai comer alguma coisa, como é que tu vai pregar desse jeito? Eu disse, eu não estou sentindo fome nem estou sentindo sede. Só que aí, da minha casa para a despensa, eu fui pegar uma sandália. E quando eu volto, uma voz falou no meu coração, olha para cima, Aurenice. E eu olhei para cima. E aí eu vi, irmão Wanderson, 2 mãos como que estavam lavando debaixo de uma pia. Mãos grandes, poderosas. E aquelas mãos lavavam como estava debaixo da pia, da torneira. E aí a voz, eu disse, meu Deus, eu estou tendo visagem. E o Espírito Santo falou no meu coração, não, filha, eu estou acabando de curar sua mãe. Glória a Deus, que bênção. E aí eu cheguei lá, aleluia. Fui na casa da mãe pedir a bênção. Eu disse, mãe, Jesus foi lá em casa. Aí ela fez assim. Eu digo, pois é. E a senhora... Porque lá quando Deus falou de Senhor, graças a Deus a cândula vai tirar. E ele disse, não, ela vai voltar a falar. Eu disse, mas ela não tem corda vocal. Disse, quem precisa de corda vocal é vocês, eu sou Deus. E eu falei para ela, e ela creu na palavra. Voltou em Teresina, o médico tirou o aparelho. E ele, na esperança de ver ela morrer, ela dá o joinha, ela disse, glória a Deus. Voltou a falar, minha mãe não tem cordas vocais. E a minha família, elas têm testemunhado. Isso aqui é um dos poucos testemunhos que Deus operou dentro da minha casa. Glória a Deus. Aurenice, que história, né? Que como é bom saber o quanto que Deus faz. É que nem você falou, o homem que precisa, né? De cordas, mas Deus, ele criou. Ele criou, ele sabe do nosso sistema, de tudo, de todas as células. E olha, é muito bonito de ver pessoas assim falando. Nesse é só um pouco para lhe homenagear um pouquinho. Agora contando uma experiência, eu lhe vi cantar na congregação Betel, muitos anos atrás, eu acho que era 2011. Eu era um adolescente. E numa quarta-feira, e foi uma bênção. E você foi uma das pessoas que eu coloquei na lista, assim, para falar, uma das primeiras pessoas, né, que eu quero entrevistar vai ser a Aurenice Lima, para saber mais, né, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. E essa história merece ser contada. E se torna ainda mais bonito, assim, a gente conversando, né, e sabendo das grandezas que Deus fez e que Deus ainda tem feito. Mas bora falar sobre os novos projetos? Vamos lá. Esse ano de 2026, nós estamos gravando em abril de 2026. Você já antecipou que vai ter 2 regravações de canções, né, que marcaram, né, vidas, mas vão ter 2 inéditas, é isso? Como é que vai ser? A gente vai reproduzir, né? Sim. Já são gravadas também. E a gente vai estar fazendo esse trabalho, né? Como eu já falei com o nosso maestro Berg. E a gente está preparando aí uma coisa boa, que eu acho que eu vou até deixar vocês responsáveis por essa questão. Olha, quem é a cantora? Quem é a cantora? Vai ter feat? Vai. Vai ter feat. Vamos deixar aqui tudo
esquematizado. Perfeito. Depois nós vamos conversar direitinho, Certo. vamos ver Dá até pra gente onde. fazer um mistério aí. Vai ser uma bênção, Que viu? bênção. E aí a gente tá fazendo um pouquinho de suspense, porque como ainda é Você projeto. já teve algum feat durante, Não. fora a sua irmã, que você gravou de dupla, né? Mas no seu você ainda não. Então vai ser o primeiro feat. Deixa eu te falar, desde o tempo que eu gravei, toda a vida foi, tipo assim, gravou. Gravou, lançou. Tipo assim, nós nunca fizemos nada de feat, nem de vídeo, essas coisas, nunca Entendi. fizemos. Nunca né? teve, não tem clipe, não tem um Não registro tem, audiovisual. não. Ah, Não então tem. a novidade é essa. Então É vai vir essa. tudo, tanto áudio quanto visual também. Exatamente. Vídeo. Perfeito. Vamos começar a inaugurar esse negócio agora. Então já tem canal no YouTube, Tem. já tá criado, tudo certinho. Tem. Aurenice Lima, quem quiser nos seguir. Também no Instagram a mesma coisa. Já botou assim, cantora Aurenice Lima, para não ter dificuldade. Ter dificuldade. Isso é muito importante, Aurenice. Hoje em dia a gente ter assim redes sociais. Inclusive eu vou confessar aqui, eu fui até buscar assim na história, eu falei, Aurenice deve ter, assim, é tanta história, é tanta coisa, né, que a gente precisa ter mais acesso, assim, ser mais Verdade. trabalhado nisso. E que bom que você vai fazer esses clipes. Olha, a gente até agradece, viu, irmão Wanderson, pela oportunidade que você está nos dando. Amém. Assim, eu vou falar de mim, eu sou muito leiga nessa questão. Entendi. Né? Porque assim, o pessoal, ela diz assim, eu sou todo ao contrário. Uhum. O pessoal diz assim, tem que ser visto para ser Lembrado. É o ditado que o pessoal fala. Eu concordo, mas comigo é diferente. Minhas agendas, ela flui. Quanto mais eu oro, mais eu tenho uma Mais Então, assim, eu Não, e realmente a lógica do reino é diferente. Então, assim, eu não senti aquela necessidade de questão de ter. Não, eu vou ter que fazer isso aqui para ser lembrado. Eu não tive pra essa... ter uma continuidade de agenda, né? Entendo perfeitamente. Aí eu também não senti. É importante, é muito importante. Pessoas como você, como o Berg, tem outras pessoas, tem a irmã Sunamita ali da Formosa Serra Negra, que bota é quente. Nega, faz teus vídeos, faz alguma coisa, faz. Porque ela se nega, tu tem um talento muito grande. Sim. E aí a gente vai fazendo agora. Tem o quê? Uns 8 meses, né? Que eu tô mexendo no Instagram. Graças a Deus subiu aí mais de 2.000 inscritos. Sim. Mas assim, é uma coisa que eu não. Entendi. Porque eu nunca tinha sentido essa necessidade. Perfeito. E hoje também não estou fazendo por questão de necessidade. Estou fazendo por causa do pessoal que está falando. Tá, isso é importante tu fazer, porque você tem talento, suas músicas são boas. É uma ferramenta, Aurenice, a mais assim, que a gente tem para usar. Sim. Só soma, exatamente. Que nem você falou, a questão de agenda, você sempre teve, é oração em Deus, aquela busca, né? Deus faz, mas é algo que a gente pode usar e dizer, Senhor, olha, eu tô tendo a oportunidade, eu posso, né? Onde usar. as pessoas possam ser alcançadas na sala da casa delas. Exatamente. Às vezes um videozinho que você faz. Isso ali, de 1 minuto, passa ali. Aí a pessoa escuta, é edificada, né? Como já tem pessoas aí falando aí que já disse, irmã, meu marido voltou pro Senhor através de um vídeo seu. Olha então isso é muito gratificante, né? E aos poucos as pessoas vão chegando e vão abrir na mente da gente. Sim, com né? certeza. Não é ignorando, não é falando assim. Mas eu estou dizendo que realmente soma, é bom, é uma coisa que edifica, é uma coisa que as pessoas conhecem mais a rotina da gente, porque às vezes só vê a gente lá no púlpito brilhando, né, aquela coisa, mas querem também conhecer um pouquinho da vida da gente, né? Mas a gente louva a Deus porque tem pessoas como vocês que vão dando dica, vão fazer assim, vão fazer assim. E a gente vai. Estamos aqui. Conte com a Rádio Cidade Esperança, com os programas, né, com os podcasts. Amém. Né, com as redes sociais. Mas eu fiquei com uma dúvida. Como que surgiu a Aurenice pregadora? Foi alguém dizendo no meio disso tudo? Porque cantou, né? Canta ali. Rapaz, eu vou te falar, Deus bota a gente em boca, viu? Eu sempre tive essa dificuldade de aprendizado. E aí, eu sei que a gente foi cantando, louvando o nome do Senhor. Eu sei que uma certa feita ele foi para o Piauí. E lá o pregador inventou de faltar. Aí o pastor... E a cantora inventou de ir, aí pronto. Eu acho que eles viam a gente com tanta graça. E eles disseram assim, não, vamos botar ela para... Aí o pastor me chamou e disse, Aurenice, queria que a senhora desse uma palavra de pastor.
Nisso, quem tinha me indicado, o pastor José Expedito, que hoje está em Teresina. Sim. Né? Eles botam a mulher para pregar. Moça, eles falaram isso, não era o quê? Era para me pregar no domingo, pela parte da manhã. Eu digo, moça, vocês não me botam em boca. E esse pastor Expedito tem uma consideração muito grande por ele. E ele pegou e disse, bota a mulher para pregar. Aí ele pegou e botou para me pregar. Moço, não foi que não deu certo? Deu certo. E o pastor gravou o DVD. E a venda, ele vendeu mais de 60 cópias. Na época, ele vendeu para R$15. Sim. E construiu a igreja toda só com Só esse com esse DVD. Você já começou pregadora de DVD. Já. Aí o pessoal começou a dizer, Aurenice prega, Aurenice prega. E eu sempre fugindo devido à dificuldade. Sim. Porque, assim, não é que cantar seja mais fácil, porque cantar todo mundo canta. O negócio é você conseguir trazer a música, virar incenso. Sim. Né? Da mesma forma é a mensagem, quando você está ali naquela veia ali. Então, é uma responsabilidade mais para a área espiritual do que física. Então, é para a questão de pregação, é uma questão que você tem que estudar, tem que equilibrar ali. Por quê? Porque você está pregando ali, mas sempre tem um teólogo ali, tem um crítico ali, tem uma pessoa que diz, ela falou, meteu a mão pelos pés. Então, você tem essa responsabilidade de estar estudando. Então, é diferente da música. Sim. Porque a música, ali, às vezes, começa ali, às vezes você já sabe o final, porque sabe ela, conhece, é uma música que você já cantou uma vez, duas, três. Né? E a mensagem não, é algo mais específico. É mais pesada. Mas o Senhor tem nos dado graça. Hoje a gente já prega em convenções aí, né? Já somos citados aí. Então, glorifico a Deus, porque Deus tem abrido. E é que nem eu estava falando para ti no início, né? Sim. A irmã perguntou, irmã, se você nascesse de novo, você queria ser quem? Eu digo, eu mesmo. Eu mesmo. Porque, meu irmão, eu já superei tanta coisa nessa vida que eu olho para trás assim e digo, meu Deus do céu. Só Deus. Só Deus mesmo. A explicação é Deus. É só Deus mesmo. Então, eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Hoje a gente chega em lugares... Aqui em Imperatriz, aqui em João Lisboa, quem sabe, né? Mas lá fora, você chega, é a Aurenice Lima. Sim. Casa lotada, o povo vai, caravana em peso para ver a gente. Então, isso é uma honra que Deus dá, né? E aí, por conta disso, eu passei tanto tempo sem gravar por conta disso, porque na minha cabeça agora eu sou pregadora. Sim. Agora é que o povo está dizendo, minha irmã, grava que tu canta também. Mas é uma bênção, né? Isso é bom demais. Eu glorifico a Deus, porque eu nunca pensei de ser, assim, pregadora Aurenice Lima. Moça, é um peso. É um grande. peso, verdade. Aurenice, a gente já está quase encerrando, já caminhando aqui para o final. É bom que já deixa aquele gostinho de quero mais, das pessoas saberem mais. Quando for lançar, contacta a gente, ou a gente entra em contato, né, para a gente fazer uma nova entrevista e falar sobre os detalhes, né, dessa nova produção. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a Aurenice. Ó, é um ping-pong, nós vamos para o nosso quadro já. Vou falar uma palavra e você fala o que vem na sua mente. Eu falo uma viagem, você fala uma viagem. Se você tiver uma cor favorita, uma comida, te conhecer um pouco mais sobre a Aurenice, beleza? Vamos lá. Bora lá, para o nosso quadro ping-pong. E olha, no nosso quadro Ping Pong, vamos conhecer mais sobre Aurenice Lima. Uma música. Jesus Chegou. Um cantor ou cantora? Cassiane. Uma banda. Você tem uma banda favorita? Eita, não tenho. Banda Atros, né? Banda Daqui de Atros. Imperatriz, top demais. São uma bênção eles. Um abraço para eles, Banda Atros. Queremos vocês aqui com a gente também no Sintonizando Podcast. Muito bom. Uma cor. Verde. Uma comida. Arrozinho com feijão, assim, um ovo frito. Um lugar favorito? Ai, minha casa. Sua casa. Uma viagem que você já fez e gostaria de refazer? Suriname. Suriname. Um local que você ainda não foi e tem vontade, uma viagem? Israel. Israel. Conhecer tenho Israel. Vontade, tenho muita vontade. Um livro? Eita, Senhor. Agora tu me pegou, porque eu leio muito, assim, mas o tema em si eu não sou muito de gravar, não. Bora pular isso daí. Bora pular. Então, um livro da Bíblia. Eu gosto de Salmos. Salmos, muito bem. Agora uma pergunta parecida. Se você pudesse ter escrito um livro da Bíblia, qual seria? Pelas experiências, pelas histórias? Provérbios.
Provérbios. Um personagem bíblico que você se identifica? Eu me identifico muito com Elias. Elias, profeta Elias. Aurenice Lima por Aurenice Lima. Quem é Aurenice Lima? A Aurenice Lima é uma serva de Deus, que o alvo dela é o céu. Que benção. Aurenice, obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Tá aqui com a gente. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Rádio Cidade Esperança, já falei de portas abertas para você. Nós vamos encerrando aqui, mas deixa uma mensagem para quem está nos vendo agora, para acompanhar seu trabalho, redes sociais, como que faz para lhe convidar. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Obrigado, irmão Wanderson, pela oportunidade que você está nos concedendo aqui. Um abraço a todos os nossos irmãos. Viu? Esteja juntinho com a gente aí no Instagram, no canal, que a gente vai estar aí, sempre tá postando alguma coisa, viu? E dar um abraço aí para a cantora Luana Campos também, né? Sim, que citou verdade. meu nome aqui. É uma menina que canta muito, que Deus possa soprar seu nome aí nos 4 cantos da terra, viu? Amém. São essas as minhas palavras. Meu pastor Elton, meu esposo, minha família. Ah, eu quero deixar uma observação. Ele que me ajudou, viu? Eu pedi para ele, ele mandou os vídeos, pediu aí para os familiares. E a gente sempre conta aí com os familiares para poder trazer esses vídeos. Só faltou a mãe, agora que eu entendi a ficha, ela neguinha. Ela pediu para mim fazer um vídeo aqui. Eu disse, que vídeo? Que vídeo? Não, um vídeo aqui, mas não vai dar não, Não porque vai dar, ela não. chegou de viagem agora, Sim. tá pra Fortaleza, ela disse, meu cabelo tá daquele jeito, então não vai Eita. dar para fazer vídeo não, da próxima. As coisas na próxima, viu? Como é o nome dela? Maria Louça. Oi, irmã Maria. Na próxima, viu? Vai dar certo. Então é isso, Ai, meu eu povo. entendi. Deus abençoe. Obrigado, Aurenice. Ô, Se querido. inscreva aqui no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. TV Cidade Esperança.